Descalculia e dislexia. Você sabe quando a criança tem isso? E quando ela tem ainda autismo e déficit de atenção e hiperatividade, essa avaliação pode ficar super desafiadora. E muitas vezes a gente perde o que mais importa. O que fazer amanhã na escola e em casa. Esses dias eu recebi esse comentário aqui, ó. A pessoa dizendo mais ou menos assim: a mãe suspeitava descalculia, mas a criança tem atraso em muitas áreas. Além de TEA, também tem TDAH. Estou analisando critérios, mas a chance de DI, deficiência intelectual leve, é grande. E as dificuldades reforçam pela desatenção do TDAH. Nossa Senhora, que complicado. Mas isso é muito real. E hoje eu vou usar esse comentário para explicar o que é dislexia, o que é descalculia, como o TEA e o TDAH entram nisso e por que a avaliação fica mais difícil. E principalmente, o que fazer. Olá, eu sou Maíra Gaiato, psicóloga, neurocientista e fundadora do Instituto Singular. Eu estudo e trabalho com autismo há mais de 20 anos. E uma frase que me ajuda muito: neurodesenvolvimento raramente vem puro. É muito comum existir co-ocorrência entre condições. Um estudo grande com crianças com dislexia, que tem amostra populacional, encontrou que dentro de um grupo com dislexia, a presença de outros problemas do neurodesenvolvimento, como sintomas de TDAH e traços de autismo, foi muito mais alto do que em leitores típicos. E a própria pesquisa defende sair do rótulo isolado e olhar perfil comportamental. O que isso quer dizer? Às vezes não é um diagnóstico a mais, é o mesmo cérebro mostrando dificuldades que se apresentam em áreas diferentes. Dislexia é uma dificuldade persistente na leitura e na escrita, especialmente em decodificar, transformar aquelas letras em som com fluência. Ler com velocidade e precisão, ortografia e um ponto bem importante: dislexia não é falta de inteligência e não é preguiça. Tem um estudo que define dislexia como dificuldade persistente em leitura e escrita em nível de palavra e lembra que ela costuma vir acompanhada de outras dificuldades. Por isso, a avaliação precisa ser ampla, com alguém que entenda muito. E o que mais marca o diagnóstico de dislexia? Trocas de letras e sons. Ler devagar. Cansar rápido, entender melhor quando alguém lê para ele, evitar a leitura porque dói a cabeça. E agora vamos falar de um outro transtorno muito comum, a descalculia. A descalculia, ou transtorno específico da aprendizagem em matemática, é uma dificuldade persistente na matemática que vai além de não gostar. Ela envolve números, quantidade, fatos aritméticos como as tabuadas, cálculo e raciocínio matemático. Um estudo de prevalência grande em idade escolar aponta que a prevalência de perfil compatível com um transtorno específico em matemática fica em torno de aproximadamente 6% das crianças da população, usando os critérios do DSM-5, do Manual Diagnóstico. E discute que muitas vezes há co-ocorrência com dificuldades de linguagem, comunicação e outras condições do desenvolvimento. Alguns sinais da descalculia são quando a pessoa confunde sinais de soma, subtração, divisão e multiplicação, não automatiza tabuadas, se perde em problemas do enunciado, não entende quantidade com facilidade e a ansiedade alta quando o assunto é matemática. E aí tem mais um transtorno que pode vir com a descalculia e com a dislexia: o TDAH. Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Quando entra o TDAH, ele pode bagunçar muito a leitura e a matemática, porque envolve dificuldade na atenção sustentada, na memória de trabalho, na memória de guardar coisas rápidas que acabaram de ser pedidas para memorizar, inibição, dificuldade em segurar impulsos e dificuldade na organização, no planejamento. E isso é muito importante. Um estudo sobre dislexia mostra que os sintomas de desatenção aparecem como preditores importantes na sobreposição com dislexia, ou seja, não dá para ignorar o TDAH quando a criança tem dificuldade de leitura. Então, às vezes, a criança até sabe, mas não consegue manter a energia cognitiva para terminar a tarefa. E onde entra o autismo nisso tudo?
O autismo é um espectro, então cada pessoa tem um perfil. Algumas crianças têm grande dificuldade social e muita rigidez. Outras têm linguagem boa e o sofrimento aparece mais em pragmática, sensorial e flexibilidade. E sobre matemática, a ciência mostra uma coisa bem importante. Não é verdade o estereótipo de que o autista é sempre ótimo em matemática. Uma meta-análise encontrou desempenho matemático mais baixo, em média, no grupo de autistas comparados com pessoas típicas, com um efeito pequeno-médio, e o resultado é moderado por fatores como idade, linguagem, memória de trabalho. Além disso, um estudo recente, agora de 2024, avaliou a capacidade de matemática em autistas sem deficiência intelectual. E sabe o que aconteceu? Os pesquisadores encontraram um pior desempenho em diferentes tarefas matemáticas e apontou papel forte de processos cognitivos como vocabulário, memória de trabalho verbal para algumas habilidades matemáticas. Se é pior nessas questões de linguagem, também foi na matemática. Então cai aqui por terra aquele mito de que autista é gênio em matemática, de que o espectro não tem nada a ver com isso, porque varia muito o perfil de cada pessoa. Além disso, muitas vezes, linguagem e funções executivas interferem muito na aprendizagem. Tá, Maíra, mas quando há outros transtornos conjuntos, como o autismo, mais TDAH e ainda se suspeita de dislexia e descalculia? Então, a avaliação exige método. Muito importante ter uma equipe multidisciplinar em casos assim. Sabe por quê? Porque atenção oscilante mascara capacidade. Porque linguagem pode estar atrasada e derruba o desempenho. Porque a ansiedade e as questões sensoriais derrubam tolerância. Porque pode existir deficiência intelectual e isso muda todo o tipo da intervenção. Lembre-se, não é caçar diagnóstico, é montar um mapa do que a criança precisa. E o mais importante, o transtorno do espectro autista é diverso. Nível de suporte muda, as necessidades mudam e o objetivo não é encaixar a criança, é fazer ela aprender com dignidade. Para aprender, aba com estratégias naturalistas para a gente conseguir aplicar as técnicas psicopedagógicas. Se esse vídeo te ajudou, então se inscreve aqui no canal e comenta aqui se você quer mais vídeos sobre dislexia, descalculia, TDAH e autismo juntos, porque eu posso fazer uma série de conteúdos assim. Me importa o que você precisa. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.